Matheus, obrigado, Postal. Eu acho que eu tenho uma dificuldade na minha vida, que é ver qual programa eu curto mais, se é o lado B ou se é o Cid Talks. Eu tenho um carinho pelos dois, assim, eu fico meio na dúvida, assim. Então, agradecer o convite de novo aí para estar voltando, né, pro Cid Talks. Agora faz bastante tempo que eu não apresento, tinha acabado meus temas, já não tinha mais nada para falar. E até eu escolhi esse tema, né, que é explicabilidade, justamente porque é um tema que me interessa bastante, tem me interessado cada vez mais nos últimos tempos. Eu só queria confirmação se está todo mundo vendo minha tela, só para não começar aqui sem. Sim, sim. Não. Sim, sim. Aí, ó, mudei várias vezes agora, frenético. Então eu vou falar um pouco aí nesses 40 minutos, uma hora aí sobre explicabilidade, interpretabilidade, como quiserem chamar. É um tema de IA, é algo que a inteligência artificial encampou para si, mas é uma área que eu considero, pelo menos, como multidisciplinar. E eu vou explicar um pouco na apresentação por que eu penso assim. É, então, para quem tiver interesse em IA ou explicabilidade, eu recomendo estudar esse tema. É um tema que tem crescido bastante nos últimos meses, aí, nos últimos anos, na verdade, desde 2019, mais ou menos. E aqui no CID tem um grupo que estuda explicabilidade, que é o que estuda explicabilidade, fairness, o grupo Daniel Tost que coordena aí, que está por cima. Então, se alguém tiver interesse, gostou da apresentação hoje, disser assim, nossa, legal, curti isso aí, queria estudar mais. Aí dá uma conversadinha com ele lá, joguei na fogueira mesmo. Mas então, para a gente começar, né, o que a gente vai falar hoje? Vão ser praticamente três tópicos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre como máquinas aprendem. Não tem como a gente falar de explicabilidade sem falar de aprendizagem de máquina, sem falar de machine learning. E como eu sei que o CID Talks atinge todo o CID, eu tentei deixar a apresentação mais didática possível, mais tranquila possível. Então, se você nunca viu IA e você está nessa apresentação e está pensando, nossa, não vou entender nada, vai, tá tudo bem. Pelo menos os primeiros 10 slides, fica aí até o final dos 10. E aí, assim, se depois do 10º slide você não entender nada, aí realmente, aí talvez vai ser mais difícil. Agora, depois que a gente falar sobre aprendizado de máquina, aí a gente vai entrar em interpretabilidade, explicabilidade, e por último, falar um pouquinho do futuro da IA, que eu acho que está bem conectado com isso, principalmente com a parte de fairness e de modelos, né, como que a gente consegue explicar eles. Bom, existe uma concepção um tanto equivocada assim, de como que as máquinas aprendem, porque eu dei uma simplificada bastante aqui, tem outros CID Talks sobre o aprendizado de máquina específico, assim, que aí é mais assim, direto, assim. Mas aqui, falando por cima, a máquina não aprende a executar tarefa. Na verdade, o que as máquinas aprendem é otimizar a função para reduzir um erro. Então, a máquina não está aprendendo a fazer coisas, ela está sempre otimizando uma função, está sempre tentando reduzir o erro. Que erro? O erro que a gente der para ela aprender. Vamos imaginar um cenário onde a gente tem, por exemplo, uma IA que precisa identificar spammer. Eu não sei se todo mundo conhece o termo spammer, é aquele cara que ele entra no seu comentário, no seu post do Instagram, no post do Facebook, e ele não interage com a publicação. Em vez disso, ele fica lá colocando, compra meu produto, entra no meu perfil, sei lá, é um spammer. Ele está, na verdade, vendendo um produto, ele não está interagindo. Spammers não são bem quistos em ambientes como redes sociais. Então, existem várias ferramentas, todas as grandes redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, todas elas têm maneiras de identificar spammers para poder banir eles das redes, inclusive em jogos também. Aqui a gente vai fazer um pequeno exercício com 4 usuários que eu inventei. O primeiro é o Cartola FC King, tá? Os nomes são todos aleatórios e as fotos também. Eu gerei elas com machine learning. Então, talvez vocês estejam reconhecendo as pessoas, mas com certeza não é. É aprendizado de máquina mesmo. Esse primeiro usuário, ele tem uma média de comentários de 23 por dia. Então, fazendo a média de todos os comentários que ele fez aí, que foram 6.300, ele fez 23 por dia, ele tem 275 dias de atividade. Outro usuário que é o Pixel Art for Life, ele tem 0.4 comentários, né, porque é uma média. Um tempo de usuário, 1 ano. Então faz 1 ano que ele tem conta na rede social, essa que a gente tem. E ele tem 146 comentários, também pouquinho.
A gente tem a Sophie Baxter Fandom, que também tem 32 comentários por dia, totalizando 480. E a gente tem, por último, o Gremista Triste, que é como muitos gremistas se sentem, que tem uma média aí de 30 comentários por dia. E a gente quer tentar identificar quais ou qual desses 4 usuários são spammers, tá? Usando machine learning. Mas primeiro eu queria abrir aí para, se alguém quiser falar, quem que vocês imaginam que seja ou sejam os spammers? Fazer dinâmico. Quem quiser abrir o áudio, melhor ainda. Sofia Baxter. Sofia Baxter. Por quê? Ela só entrou há 15 dias, tem um total de 480 comentários, 32 comentários por dia. É muito alto para muito pouco tempo, assim. A incidência é muito alta de comentários por dia, Uhum, para o espaço de tempo que ela tem na rede social. entendi. Mais alguém tem algum palpite? Quem podia ser o spammer? Beleza. Vamos então ver como que a máquina vê esse problema de verdade, tá? Porque a gente, como usuário, né, como ser humano, a gente olha e gera esses insights, né? Então, é válido a gente pensar que é muito pouco tempo para ter tanto comentário. Mas a máquina, ela vai tentar enxergar isso como um espaço matemático. Então, o que que a gente faz? A gente pega um plano, né, um plano cartesiano, tem x e y aí, a gente dispõe os dados nesse plano, tá? Isso aqui é só um exemplo bobinho mesmo. Então, eu peguei 2 dimensões, né, x e y, onde x vai ser é, o tempo que o usuário está na plataforma e y vai ser a média, né? Então, a gente tem todos plotados aí os nossos 4 usuários para a gente tentar identificar o que que eles são, se eles são spammers ou se eles não são spammers. E aí, quando eu falo assim, máquinas otimizam funções para reduzir um erro, o que que é uma função, né? Uma função é uma função mesmo, da matemática lá, que ela pode ser representada como um corte. Então, ela está cortando esse espaço. O que está para cima da função, então, o que está em cima dessa linha azul aí, que é uma funçãozinha linear bem chulé, vai ser considerado spammer, e o que tiver abaixo são os não spammers. Então é o pessoal que não é spammer, que eu não acho que seja spammer. Por enquanto, como eu não vi nenhum desses valores ainda, não sei quem é spammer e quem é que não é, o meu erro é 0. A partir do momento que eu libero a primeira informação válida para o modelo, que a Sophie Baxter Fandom é um spammer, o meu erro se torna 1, porque ela está dentro da área onde deveriam estar somente não spammers. O que que a máquina vai fazer então? Ela vai ajeitar essa função, porque isso é uma função matemática. Então, utilizando os escalares, você consegue mudar o valor ali, ela está com y igual a f de x é 35, deve ser, mais ou menos. A gente pode baixar isso e deixar entre 30 e 32. Se alguém tiver com dificuldade, aqui é 15 e 32, 7, 8, 30, né? Então, está entre 30 e 32. Beleza. Resolvi meu problema, o erro foi para 0. Se eu adicionar mais um usuário, então eu adiciono o Pixel Art for Life e eu descubro que ele não é spammer, então tá tudo certo, meu erro continua 0. É assim que a máquina vai enxergar os nossos dados para poder fazer inferência. Adicionando mais um usuário, eu tenho aqui o Cartola FC King, que também era spammer. Só que agora a gente aumentou o nosso erro, então o nosso erro é 1 em 3, 0.33. Eu preciso, de novo, otimizar a minha função para fazer com que ela consiga separar esse espaço da melhor forma possível. Então eu vou otimizar assim, né? Eu acho que já trabalha, já viu que a linha não estava muito reta, que era para eu poder fazer isso. Eu transformo a minha função em polinomial, que parece um nome super complexo, mas é porque ela faz uma voltinha, na verdade. E aí eu consigo abarcar, né? O que é não spammer tá de um lado, o que é spammer tá do outro. E os lados tanto faz, tá? Então aqui até inverteu, né? Tipo, foi para um lado e foi para o outro. Não faz diferença qual lado que é spammer e não é, porque isso é um modelo matemático. Então a gente consegue fazer essa inversão sem muita dificuldade. O meu erro voltou a ficar 0. Então tá tudo certo com o meu modelo. Se eu adicionar mais um ponto aqui, que é o gremista triste, que não era spammer, o meu erro volta a ficar 0,25 e a máquina vai lá e ajeita de novo a minha função. Quando eu começo a adicionar muitos dados, o que que acontece? Eu começo a convergir essa função, ela começa a se otimizar para obter o menor erro possível. Então, se a gente notar, eu não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas se vocês notarem aqui no canto, tem alguns exemplos em azul que estão acima
da linha, onde deveria só não ter, só ter spammer, e tem um exemplo vermelho que está abaixo da linha. Só que qual a questão? Se eu otimizar minha linha para passar nesse ponto aqui, o meu erro sobe de 0,09. Então a máquina não faz isso. A máquina aceita que a gente pode ter erro. Então o modelo de machine learning ele nunca vai ter erro zero. Ele sempre vai ter um erro tentando chegar mais perto de zero, mas ele nunca chega. Até se ele chegar é um problema, a gente tem overfit. Só que o que isso aqui mostra, né? Isso aqui acaba criando uma função com erro 0,09, ou seja, putz, é uma baita função que generaliza super bem o modelo, mais ou menos, e consegue separar spammers de não spammers. Beleza. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a gente consegue inferir alguma informação a partir desse modelo gerado? Se a gente for ver, por exemplo, o formato dele, eu posso dizer que aqui, ó, nesse primeiro momento, tem como funcionar aqui? Aí, agora acho que tem. Vocês estão enxergando meu mouse? Sim. Sim. Aí, ó, perfeito. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente nota que a função sobe. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que quando o meu usuário recém entra na plataforma, ele não comenta muito. Ele fica mais tímido no início. Então ele leva uns 70 dias mais ou menos para começar a comentar de maneira assídua. Então esse primeiro passo aqui, ó, só usando o modelo eu consigo inferir isso. Ou seja, eu estou tirando informação do modelo para explicar para mim o que está acontecendo no mundo real. Outra coisa que eu posso dizer também é que no longo prazo os usuários tendem a diminuir a média de comentários diários. Então aqui eu tenho quase um sino, né? E ele tem essa cauda longuíssima que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ou seja, se eu tenho uma conta no Instagram, vamos dizer, no início eu não comento muito, porque eu ainda estou conhecendo a plataforma, aí eu comento muito horrores, porque eu conheço a plataforma, eu quero usar, eu quero fazer tudo, e à medida que o tempo vai passando, eu vou me tornando um usuário cada vez menos ativo na rede, pelo menos na parte de comentário. Outra coisa que eu posso ver também é que os spammers, como essa função está diminuindo aqui, eles também vão diminuindo, né? Então, essa média de comentários a longo prazo dos spammers, ela diminui junto com a média de comentários dos usuários diários. Não sei se eu já perdi todo mundo, ou se ainda tem alguém aí, mas qual que é o problema dessas afirmações que eu fiz? Que elas não são verdadeiras. Se a gente plotar os dados aqui, a gente vai notar que, na verdade, a gente tinha um elemento aqui que estava usando assiduamente a rede social antes dos 70 dias. Só que a escolha do modelo sempre vai beneficiar o erro. E é aí que a gente começa a ter problema com machine learning. Porque nós, como seres humanos, a gente consegue se dar conta disso. Mas para a rede, tanto faz. O objetivo do aprendizado de máquina é sempre diminuir o erro. Não é tentar encontrar um modelo perfeito, não é tentar encontrar um modelo que seja generalizável. Ele sempre vai tentar diminuir o erro. A gente é que precisa mostrar para ele, e aí é que começa a ficar tudo muito mais confuso, né? Que não é só o erro que precisa diminuir, a gente precisa de um modelo que generalize e, principalmente, a gente não pode tirar conclusões a partir do modelo que a gente gera. Porque, às vezes, o nosso modelo está enviesado, às vezes, os nossos dados estão enviesados, às vezes, o nosso modelo não está generalizando, às vezes, a gente tem underfit, às vezes, a gente tem overfit, então, a gente está muito decorando os pontos que a gente tem. E aí, se a gente tomar decisão baseada no modelo, acontece o que acontece normalmente. A gente começa a perder a fé e perder a confiança que o modelo funciona. Pô, como é que eu tenho um modelo que tem erro 0,09 e aí e ele diz que eu sou spammer só porque eu comentei, sei lá, 50 vezes no primeiro dia que eu estou usando a rede social? Não pode. Mas isso acontece. E isso acontece para casos bem mais sérios do que identificar se a pessoa é spammer ou não. A gente nota que algumas hipóteses aqui até podem ser verdadeiras, né? Então, no longo prazo eles tendem a diminuir. Realmente, eles tendem a diminuir mesmo. Agora, dizer que os spammers diminuem também é falso. É uma... Como é que chama isso? É uma causalidade que não existe. Então, tipo, a gente tem um modelo que diminui, mas ele podia muito bem aumentar, que não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não tem dado suficiente para inferir isso aqui. Bom, além disso, os modelos que a gente trabalha não são tão simples, né? Eles não são só em duas dimensões, eles não são bonitinhos que nem esse.
Porque, por incrível que pareça, esse modelo aqui ainda é interpretável. Nesse aqui eu ainda posso fazer esse tipo de inferência. Nos modelos que a gente usa mesmo, mesmo não, né, dá para usar. Isso aqui é uma regressão, basicamente. Mas quando a gente usa redes neurais, quando a gente usa, sei lá, SVM, quando a gente usa qualquer coisa mais complexa, os modelos crescem tanto que a gente precisa entortar o espaço, a gente manipula ele, né? Então o espaço começa a virar, aí eu já perco visibilidade total, eu já não consigo mais ter essa visualização fofinha. Às vezes eu vou ter tipo mínimo global, máximo, mínimo global, mínimo local, que começa a transformar o espaço numa coisa difícil de visualizar. Quando eu perco a visibilidade do espaço, eu não consigo mais explicar ele. Então eu não consigo mais fazer inferência em cima do meu modelo. Eu só sei que ele funciona. E se ele funciona, tá tudo bem. Aí a gente começa a ter problema. Quando a gente trabalha com redes neurais, é um pouco pior essa questão, porque as redes neurais elas são baseadas no sistema de encoder e decoder, né, a maioria delas. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu sou um spammer, aqui é uma rede de... Nossa, uma rede... Putz, faltou a palavra. Perceptron. Simples, tá? Com 4 neurônios de entrada, 5 neurônios na camada intermediária e 2 neurônios de saída. Então, o que está acontecendo aqui é que eu digo assim, ó, eu sou um spammer, esse neurônio ativa, e esse neurônio combinado, todos esses valores que estão em alta, em negrito aqui, que estão em highlight, estão em destaque, eles vão apontar que essa pessoa é spammer, porque ela está falando, né? Só que a partir do momento em que eu mudo, que eu digo nem sou spammer, outros neurônios vão iluminar e mostrar que não é spammer. Então, olha só que complexo que isso fica. Essa informação que a gente tem da camada intermediária, ela serve para todas as entradas que a gente tiver na rede. Então, na verdade, a gente nunca vai ver o início e dificilmente a gente vai ver o final. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem no meio. E o que está no meio é praticamente um monte de número que às vezes não quer dizer nada. Mas tem que querer dizer, né? Porque está funcionando. Tem um paper de 2017, que é esse que eu coloquei aqui, depois eu vou passar todos os links, tá? Que é Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. É um paper relativamente antigo para a área, porque essa área ela muda constantemente. E os autores eles vão dizer que, basicamente, a gente tem 5 razões para ter medo ou para ter receio com explicabilidade, que eles vão chamar de incompletude, né? Eles chamam de incompleteness. Nossa, eu tô com o paper na minha frente aqui. Incompleteness. Então ele vai dizer que a gente tem problema para isso de scientific understanding. Eu não traduzi os termos aqui porque ficou difícil de traduzir esse negócio. Quando ele fala em scientific understanding, ele diz: o objetivo da humanidade é a gente angariar mais conhecimento. Se a gente deixar a explicabilidade de lado, na verdade a gente está indo em caminho oposto a isso. Então o que acontece? Hoje a gente tem carro que dirige sozinho. Se eu usar um modelo de machine learning end-to-end, tipo assim, entra aqui, de um lado o sensor e do outro lado sai, sei lá, acelera ou freia. O que eu estou fazendo é que eu estou diminuindo o conhecimento que eu tenho da tarefa. Então, a gente está resolvendo um problema, mas a gente não está ganhando nenhum tipo de conhecimento científico por trás disso. Esse seria o primeiro gap, né? O primeiro cenário onde a gente precisaria explicar esse modelo de algum jeito. Se a gente não explicar, a gente não está evoluindo como sociedade. O segundo que ele coloca é safety, que não tem tanto a ver com segurança, até por isso que eu não traduzi os termos, por como esse paper é antigo, o pessoal meio que usou uns termos zoados. Quando ele fala em safety, ele fala que dificilmente a gente consegue quebrar tasks de machine learning. Então, o mesmo exemplo do carro, o carro ou acelera ou freia. Dificilmente eu consigo quebrar esse modelo para validar etapas intermediárias. Então, eu não consigo dizer assim, o sensor de trás está funcionando, mas o do meio não. Muito dificilmente a gente consegue fazer isso dentro, lembrando, nós estamos falando disso aqui, dentro do modelo de machine learning. Então, eu sei que esse neurônio está ativado, mas eu não sei exatamente por que ele está ativado. Eu até posso ver pelos pesos que ele está recebendo, mas eu não sei muito bem o que essa informação condensada representa. Então, é um problema de safety. Você não consegue garantir, você não tem garantia nenhuma de que você está tendo o mínimo de acerto suficiente. Ethics, né, que é ética, aí esse aí é meio simples, né? Então a gente vai ter hoje a área de fairness, que vai identificar, por exemplo, dentro de processo seletivo, viés de classificação. A gente tinha um exemplo muito legal que eu não lembro qual era a universidade, eu acho que foi Stanford,
que eles tinham um modelo de análise de sentimentos, onde se você colocasse hoje eu vou comer comida chinesa, ele dizia que essa frase era negativa. Ela tinha uma conotação negativa, né? Uma polaridade negativa. Se você dissesse hoje eu vou comer comida italiana, ele identificava que era positiva. Então, até por uma questão de ética mesmo, a gente não tem visibilidade do viés que tem dentro dos nossos códigos. Se a gente não tiver explicabilidade, isso é mais um gap que a gente acaba tendo dentro dos modelos automatizados. Outra coisa é o mismatch de objectives, que nem sempre a gente treina o modelo para o objetivo que a gente quer. Então, às vezes a gente treina o modelo de machine learning para, por exemplo, identificar o funcionamento de um sensor dentro de um motor. Mas, na verdade, o que a gente quer ver é outra coisa. Então, esse modelo está dentro de um pipeline que é para servir para outra coisa. Sem explicabilidade, a gente não sabe se esse modelo está funcionando. A gente só sabe o nível de confiança que a gente tem. Multi-object trade-off. Outra coisa, como que a gente compara dois modelos que têm o mesmo resultado? Se a gente tiver o mesmo resultado e a gente não tiver como explicar esses modelos, a gente não sabe por que um é melhor que o outro. Bom, vamos entrar então em interpretabilidade e explicabilidade, né? Foi 20 minutos já. Vocês estão bem, gente? Tá tudo certo aí? Já saiu muita gente? Como é que tá aí? Tudo certo. Só aumentou aqui, Henrique. Só aumentou? Ah, não, então tá beleza. Bom, interpretabilidade e explicabilidade são conceitos, assim, eu não vou dizer novos, mas são bem recentes, principalmente falando em ciência, né? Tipo, eles têm aí poucos anos, eu acabei de dar o exemplo, né? Que nesse artigo de 2017 o pessoal usou incompleteness para explicar mais ou menos o que seria explicabilidade. Eu trouxe duas definições aqui, tá? De interpretabilidade e explicabilidade, mas é muito difícil achar um consenso do que são essas definições mesmo. Então, ora o pessoal usa o mesmo termo para falar da mesma coisa, os dois termos para falar da mesma coisa, ora se inverte a explicação de um para o outro, ora o pessoal segue mais ou menos isso que está aqui. Interpretabilidade é a possibilidade do modelo ser compreendido por seres humanos. Então, se eu entendo que o modelo começa e termina, e eu consigo entender os caminhos que ele faz, mesmo que eu não tenha plena consciência de como ele está fazendo, se eu entender o que ele faz, esse modelo é interpretável. Por exemplo, aqui no nosso exemplo inicial, quando a gente estava fazendo a classificação de spammer, a gente consegue identificar. Então, por exemplo, se a gente enxergar essa linha aqui, a gente sabe mais ou menos o que o modelo pensa. Não o que é verdade, mas a gente consegue interpretar isso de alguma forma. O ser humano que entenda o que está acontecendo, ele consegue olhar e dizer, realmente, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá certo, aqui deveria estar para mais, aqui deveria estar para menos. O modelo que não é interpretável, ele não deixa que isso aconteça. Então aqui, por exemplo, a gente não faz a menor ideia por que só esses 3 neurônios estão acesos. A gente não sabe. Mas a gente pode ver o número, beleza, mas quando a gente treinar de novo, podem ser outros neurônios que ativem. Então a gente realmente não tem muito determinismo, né, para identificar como que essa classificação está sendo feita. A explicabilidade já é a habilidade de um modelo explicar sua predição através das suas características, né, das suas features. Ou a gente pode dizer também que a explicabilidade é uma ferramenta a ser usado para a interpretabilidade de modelos. Então, se eu conseguir de alguma forma explicar o que esse neurônio faz, eu estou aumentando a explicabilidade desse modelo. Ele continua não sendo interpretável, mas eu consigo explicar, pelo menos, como que isso aqui influencia no output. O maior problema da gente não ter definições é que essas duas definições foi eu que fiz. Então, assim, a validade delas é quase zero, mas é o que eu vou usar aqui para essa apresentação, eu peço desculpas. Tem muita definição mesmo de interpretabilidade. Hoje ainda eu conversava com a Bia, perguntei para ela, você tem alguma aí? Aí ela me mandou uma que eu nem tinha visto, eu digo, nossa, mano, a quantidade de paper falando desse negócio, ninguém chega num acordo nunca. Mas, falando em interpretabilidade, então, o que é um modelo interpretável? O que são modelos interpretáveis? Né? Aquele modelo que eu mostrei no início da apresentação, que é uma regressão. Então, regressões lineares, elas são interpretáveis. A gente consegue entender como elas funcionam. A regressão linear, geralmente, ela vai ser uma combinação de fatores ali, que vai gerar uma predição. Pode ser uma regressão linear, uma regressão logística, uma GLM. Tudo isso vai ser interpretável em algum nível. Não quer dizer que seja fácil de interpretar, mas é interpretável.
Então, a gente consegue encontrar uma relação entre os dados que estão sendo usados para classificação. Um exemplo clássico de regressão linear. Preço de casa. O apartamento é a tantos quilômetros do centro e ele tem tantos metros quadrados. Eu consigo prever o valor que esse imóvel vai ter. À medida que aumenta o valor de um, eu sei que vai aumentar também a predição final. Então, eu consigo entender como esse modelo funciona. Exatamente quais que são os hiperparâmetros, eu não preciso saber, mas ele é interpretável. Outro classificador clássico, né, é o Naive Bayes, que também ele é um classificador super legal para quem nunca trabalhou com machine learning, não sabe nada de IA. Naive Bayes é maravilhoso, ele é super intuitivo, só que ele tem uma suposição que a gente precisa fazer para ele funcionar. Ele parte do teorema de Bayes, né, que assume que todas as variáveis, todas as features que a gente está trabalhando, elas são independentes. Por elas serem independentes, eu consigo identificar qual feature originou ou chegou na classificação que eu tenho. Então aqui, ó, por exemplo, aqui tem a equação, né? Então é uma probabilidade de A dado B. Geralmente, A é o exemplo que você está trabalhando e B é a classe que você está prevendo. O exemplo, parte a feature, né, que você está trabalhando. Então, tipo, como essas probabilidades, como esses dois, esse A e esse B, são independentes, eu consigo calcular a probabilidade deles. Esse método só faz sentido se a gente assumir isso, e ao mesmo tempo eu consigo entender de onde vieram essas probabilidades, porque eu posso sempre inverter a conta. Então eu vou saber que quando aumenta a PA, aumenta o valor, se aumenta a PB, diminui o valor final. É interpretável por conta disso. Outro modelo clássico, né, que também eu acho que é o mais simples da gente entender, até mais do que o Naive Bayes, são as árvores de decisão. Então, a árvore de decisão que ela vai fazer com o seu modelo é que ela vai construir uma árvore, uma verdadeira árvore de sims e nãos. Aqui tem um classificador de se é o Henrique ou não é o Henrique. Então, tipo, se tem dark hair, né, cabelo escuro, então pode ser que seja o Henrique. Se não tiver, já não é o Henrique, a gente já sabe. A Decision Tree, a árvore de decisão, ela gera exatamente essa representação para nós. Então, a gente consegue identificar onde que a gente está fazendo para qual classe que está indo, né? E o que influenciou diretamente na escolha dessa classe. Só por curiosidade, para quem ficou curioso, se a gente passar aí o Tom Hardy, o Antônio Bandeiras e o Casimiro, todos eles são Henrico. Então, fica aí o questionamento, né? Se está boa essa árvore de decisão ou se, né? Enfim. Modelos que não são interpretáveis. SVM não é interpretável. Ele manipula o espaço que está trabalhando. Quando você manipula o espaço, você aumenta a complexidade do problema. E aí você perde a noção de exatamente qual feature está te dando a alteração do resultado final. O Random Forest, que é engraçado, né? Porque a Random Forest, na verdade, é um ensemble, é uma junção de várias árvores, que nem essa. Só que quando você junta todas essas árvores, teoricamente é interpretável, só que na prática, rapidamente, o número de estimadores é tão grande que não tem mais como interpretar. Vira uma coisa doida que você precisa de alguma coisa ali para te ajudar a interpretar esse modelo. Ele por si só não vai te dar assim, interpretabilidade do jeito mais fácil. E redes neurais, por padrão, não são interpretáveis também. Como a gente está falando de encoder-decoder, a gente está transformando informação em alguma coisa. Essa coisa a gente não sabe muito bem o que é, a gente só sabe que ela representa conhecimento muito bem, por conta da dimensionalidade, mas a gente não dá para dizer que é interpretável. Bom, saindo da interpretabilidade, então explicabilidade, entender a relação de features e a predição é possível nesse modelo. A gente já parte do pressuposto que todo modelo que é interpretável é explicável, né? Se a gente consegue criar essa conexão, a gente consegue explicar ele. Só que aí a gente vai ter alguns métodos que nos ajudam, tá? Eu separei aqui em dois, basicamente, né, que são os métodos agnósticos, que eles vão ser usados para qualquer classificador, incluindo os não interpretáveis, e algumas bruxarias que eu vi por aí. Bom, começar então a falar de métodos agnósticos. Eu trouxe só 3, tá? Mas tem vários. Eu vou citar alguns por aí, mas eu trouxe os que são mais acessíveis, são mais legais,
e mais intuitivos também, que a gente consegue, eu falo aqui, até quem não for da área saca, mais ou menos. O primeiro deles é o Lime. Esse Lime é de um pesquisador bem, assim, ele desenvolve bastante, assim, esse paper é bem famoso, que é o Marco Ribeiro, e ele é bem gente boa também, tipo, eu tenho amigos que conhecem ele, assim, já trocamos algumas ideias, com os amigos, não com ele diretamente, né? Tipo, tentei dar um carteiraço, não funcionou muito bem. Mas o nome do paper é muito legal, Why Should I Trust You? E o funcionamento do Lime, na verdade, é bem simples. Explicar um modelo complexo não tem como, tá? É muito difícil, porque o modelo fica muito complexo, tem várias... ali no início eu mostrei, né, tem só uma reta. Agora, no modelo mais difícil, assim, o modelo de rede neural, por exemplo, você vai ter áreas, você vai ter milhões de coisas. Só que explicar uma região local dele não é tão difícil. Quer dizer, é difícil também. Então, assim, ó, vamos supor que esse aqui é o espaço que a gente está querendo analisar. Dá para ver que tipo, tem um monte de reta aqui. Não dá para fazer só uma reta que vai explicar tudo isso aqui. Tem um monte, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem uma curva. Isso aqui é uma combinação de várias áreas que são ativadas em momentos diferentes. O que o Lime propõe? Tá? E por que ele é tão legal? Porque você pode fazer isso com qualquer modelo que você tiver. Você vai encontrar uma região local. Então aqui, ó, eu peguei, por exemplo, esse maisinho aqui. Esse aqui é o exemplo que está lá no site, que ele usa no paper e tal. Você pega essa região local, você pega um exemplo que tem ali, e você cria exemplos ruidosos em volta desse local. Então você pega, por exemplo, esse mais aqui, isso aqui pode ser qualquer classe, vamos dizer que isso aqui é spammer, tá? Você pega esse spammer aqui, beleza, você sabe que ele é spammer. Você cria outros exemplos artificiais. Então, se esse aqui era 1533, você soma uns números aí, soma outros aqui, diminui aqui, deixa tudo meio próximo. Você gera esses valores e passa para o seu classificador original. Então, o que você vai ter é uma classificação dele. E aí, você não está falando de todo o modelo do espaço inteiro, você está falando só da região local. Aí você consegue traçar uma linha. Você pode usar uma árvore de decisão, você pode usar uma regressão logística. O importante é que agora você consegue explicar essa pequena região. Depois o que você vai fazer é que você vai combinar todas as regiões e aí você vai conseguir encontrar a explicação, né? Ou uma aproximação da explicação para o grande modelo. Como ele funciona, eu acho bem intuitivo, mas é meio complexo na hora de na verdade, não é muito, porque está implementado já, né? Só que ele tem alguns detalhes, tá? Então tem duas questões que são importantes. Como que a gente gera esses exemplos ruidosos? Porque não é só adicionar uns numerozinhos ali, né? A gente precisa que esses exemplos pelo menos façam sentido. Para texto, é bem legal o jeito que eles fazem. Então eles pegam, por exemplo, uma frase, sei lá, eu sou spammer. E aí eles geram eu, nada, spammer. Eu sou e nada. Eles geram várias frases, tipo, tirando tokens mesmo, tirando palavras, e é assim que eles geram esses exemplos ruidosos. Para a imagem, ele apaga traços da imagem, assim, e aí consegue gerar vários exemplos parecidos, e aí no final você tem uma descrição, né, de o que foi mais relevante. Então, por exemplo, aqui, ó, para você classificar guitarra, para você classificar violão, essa área aqui do meio é mais útil. Para você classificar cachorro, é essa aqui. Então você consegue identificar quais áreas da imagem, ou no caso do texto, quais palavras foram relevantes para você obter a tag que você teve, a predição que você teve. Isso aqui é top demais, é muito da hora. Outro problema que a gente vai ter, que esse é um pouquinho mais sério, é o seguinte: como que a gente define o que é uma região local? Porque assim, aqui eu estou fazendo um quadradinho, só que esse quadradinho ele não tem valor de pesquisa nenhum. Então, tipo, como que eu defino que isso aqui é próximo, que isso aqui é distante? Até onde eu gero exemplos ruidosos? Até onde eu analiso os exemplos que eu tenho? Não tem uma resposta para isso. Então, é meio no... Você sente e vai fazendo. Tem até umas discussões boas sobre isso na internet. Depois, quem quiser ler e dar uma procurada sobre o Lime. O output do Lime é esse aqui, que é um dos outputs mais feios que eu já vi na minha história de programador. Então, se alguém quiser usar o Lime, é super fácil, tem tutorial, tem bastante coisa, tem a documentação inteira do Lime. A gente usou, inclusive, num projeto do lado B do ano passado,
a gente usou um Lime para fazer a explicação de alguns valores para a área médica, né? E assim, não é tão legal, assim, nem sempre ele funciona, mas é interessante quando você acha algumas coisas que fazem sentido, assim, é bem legal de utilizar. A Beatriz que sofreu bastante na mão do Lime, coitadinho. Bom, outro método agnóstico, que é do mesmo autor, também do Marco Ribeiro, é o checklist. O checklist, ele, na verdade, ele traz algumas suposições. As máquinas são boas em automatizar tarefas. E os humanos são bons em identificar exemplos válidos. Então, dá para ver que ele é bem inspirado nessa ideia do Lime, né? Só que ele foca mais numa pipeline de explicabilidade do que em explicar modelos. Então, talvez não seja tão interessante, mas eu quis trazer na apresentação justamente para mostrar que é uma área que a explicabilidade ela não precisa ficar restrita a código. A explicabilidade ela é multidisciplinar mesmo. Então, nesse paper aqui, o que ele propõe é um método iterativo, onde humanos criam patterns e vocabulários. Então, tipo, você criaria, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um identificador de spam. Eu quero saber se o e-mail que eu tô recebendo é spam ou não é. Aí eu vou criar vários padrões de spam. Então eu crio lá, tipo assim, oi meu amigo, oi fulano de tal, oi qualquer coisa. E eu deixo vários gaps. Eu crio vocabulários para preencher esses gaps. E o que a máquina vai fazer? Ela vai iterar e vai criar um exemplo para cada um dessas entradas de vocabulário que eu criei. Então se eu falar assim, geralmente e-mails começam com oi, fulano de tal. E eu coloco 55 nomes diferentes. Ele vai gerar 55 exemplos com os nomes. Oi, Henrico. Oi, Tereza. Oi, Jéssica. Oi, Reginaldo. O ser humano, então, vai identificar os exemplos inválidos, né? Porque isso acaba crescendo bastante, né? A máquina vai gerar muito exemplo. E a máquina vai testar automaticamente e vai identificar quais são os limites do modelo. Então, é um pipeline de explicabilidade onde o humano e a máquina precisam trabalhar juntos. Então, a gente já vê que é diferente do Lime, né? Onde a gente meio que faz o código e toca para frente. Eu não acho tão interessante, mas só para mostrar, né, que explicabilidade também é arte. Olha só que bonito. Outro método agnóstico bem interessante, bem legal de usar, inclusive é o que eu recomendaria, assim, ó, que talvez funcione muito bem, assim, é o SHAP. Ele só tem um probleminha de custo computacional aí, que ele é bem pesado para rodar. E ele se baseia no conceito de Shapley Value, que é uma ideia de teoria dos jogos, tá? Que é bem legal, que é mais ou menos assim, a combinação da cooperação entre jogadores obtém o ganho final numa partida. Então, por exemplo, o Grêmio foi rebaixado ano passado. Por que eu uso esses exemplos? Enfim, o Grêmio foi rebaixado ano passado. A culpa desse rebaixamento tem parte de todo mundo que estava envolvido nessa tarefa. Você precisa supor isso, porque não necessariamente. Então, em nenhum momento o chefe você vai dizer assim, ó, fulano teve 0%. Não, todo mundo teve alguma. Pode ser muito próximo de zero, na verdade. Mas tudo que teve envolvido ali tem algum tipo de cooperação para o ganho final. Esse é o Shapley Value, é justamente isso. Como que a gente faz isso, então, com o Machine Learning? É bem simples. Usando um exemplo clássico aqui de compra de apartamento, esse eu peguei o exemplo do site mesmo, tá, gente? Vamos supor que a gente tem um apartamento, um imóvel que vale 300 mil euros, tá? Esse imóvel, ele é no segundo andar, tem 50 metros quadrados, não aceita pets e tem, sei lá, é perto de um parque, não lembro qual é essa variável. Nossa, agora abriu um monte de notificação aqui. O que eu preciso supor para que isso funcione? Eu suponho que esses 300 euros são distribuídos em todas as características. Então, tem uma porcentagem que é pelo fato de não ter gato, tem uma porcentagem de não aceitar pet, tem uma porcentagem que é por ele ser do segundo andar e tem uma porcentagem por ele ser perto de parque. Então, o que eu faço com o SHAP? O SHAP ele vai fazer uma iteração, tá, sobre todas essas variáveis, removendo algumas. Então, por exemplo, eu vou pegar as mesmas variáveis que eu tinha antes, e agora, em vez de eu dizer que ele não aceita pet, eu digo que ele aceita. Eu passo isso no meu
o meu modelo de predição e eu vejo qual o valor de apartamento que ele dá. Beleza, ele deu 320 mil, então eu noto que tem uma diferença de 10 mil euros quando eu aceito e quando eu não aceito PET. Só que aí é que tá o detalhe. Você não pode fazer isso só para um exemplo. Você tem que fazer isso para todos. E depois você precisa normalizar isso. E aí que o CHEP começa a ficar custoso. Porque você não pode só fazer iteração em perto de parque e segundo andar. Você tem que fazer perto de parque, longe de parque, segundo andar, primeiro andar, terceiro andar, quarto andar. Muito longe de parque, muito perto de parque. E aí ele começa a ficar custoso. Então, o Shapley, essa combinação é bem legal, dá para ver bem como as variáveis são criadas, mas ele tem esse drawback. Eu vou dizer para vocês que eu não sou muito especialista, tá, no Shapley. Eu já li o paper, mas nunca usei. Fiquei muito curioso, tipo, de verdade mesmo, porque parece muito que funciona esse negócio. Mas, sei lá, né? Vamos ver se a Yara ajuda a gente a rodar esses chaps aí. Tá acabando já, hein? Caraca, 40 minutos. Bruxarias, né? A gente falou, então, eu falei de modelos interpretáveis, modelos, métodos agnósticos, que aí eles vão ser encaixados em modelos não interpretáveis. Isso aqui, ó, tudo pode ser usado em rede neural, tá, gente? Pode usar isso aqui no modelo que você quiser, pode tacar no SVM, tacar na rede neural. A gente usou, inclusive, por um SVM, se eu não me engano, no ano passado, quando a gente fez teste com online. Enfim. Vamos falar de bruxaria, então, e tinha que ter uma foto do Harry Potter, né? Eu não sei se todo mundo tá esperando. Se tivesse bruxaria e não tivesse Harry Potter, eu ia ficar meio bolado. Algumas coisas que a gente vê por aí também, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas são bem interessantes, tá? Eu trouxe aqui 4 papers. Um que usa differentiable masking, que é uma maneira de você tirar alguns elementos do modelo, e aí a gente já está falando de modelo neural, tá? Então é dentro do modelo, enquanto você está fazendo treinamento, você omite alguns neurônios da camada de entrada e treina 2 modelos ao mesmo tempo. É muito louco. A gente vai ter também alguns modelos como distillation, tá? O distillation ele é feito para reduzir o tamanho de algumas arquiteturas. Então, você tem um modelo que chama professor e você vai ter um modelo aluno. E aí o modelo aluno ele é super menor que o professor. Só que você tenta fazer com que os dois tenham a mesma saída. Então, o que acontece é que o modelo menor acaba explicando o modelo maior. Porque ele vai ser um modelo menor que faz a mesma coisa. Então, você consegue ver o que você podia ter tirado do outro. Para quem ficou curioso, tem uma apresentação, se eu não me engano, do DC de NLP sobre distillation, que explica bem direitinho como é que funciona. Acho que foi o Yuri que fez, inclusive. E vale bastante a pena, tá? Outra coisa legal, né? Essa interpretação de... eu esqueci a sigla disso aí, mas é Knowledge Distillation, né? Ele tem também uma interpretação, uma implementação que mistura árvores com redes neurais. Então você tem uma árvore de decisão, só que você usa a rede neural para percorrer os nós, que é um negócio muito louco. Por isso que eu falei bruxaria, porque explicabilidade tem muito campo que ainda dá para investir, que ainda dá para pesquisar. E como tem muita gente pesquisando, cada ano que passa a gente vai entendendo mais o que funciona e o que não funciona. Bom, Attention Layer, Infogram, tá, que veio do grupo de explicabilidade, eu não conhecia. Tudo são artigos que valem a pena e que mostram que a explicabilidade pode ser bem maleável. Tá? Ela pode estar dentro bem de código mesmo, mas tem também um lado mais de arte mesmo. Bom, antes de passar para o próximo slide, para ninguém dormir aí, deixa eu ver que horas são. 10 para as 11, hein? Eu vou mandar uma pergunta aqui no chat. Vou pedir para vocês responderem enquanto eu tomo uma água aqui. E a pergunta é bem simples. Quando você liga para o serviço de atendimento, quando você liga para Claro, para Vivo, e você identifica que é um chatbot que está falando com você, o que vocês fazem? Vocês falam com o chatbot? Vocês não falam com o chatbot? Eu queria ver aí mais ou menos como que tá. Eu coloquei no chat. Aí vocês podem reagir às reações do Teams. Agora uma reação. Nossa, deixa eu ver aqui. Nossa, 127 pessoas têm uma reação, que triste. Não, tudo bem. Eu entendo. Agora tem mais aparecendo. Caraca, agora cresceu bastante. Tem até uma reação que não tem ali, que não tá mapeada.
Ali tá indo, hein? Muita gente fala com o chatbot, hein? Mas já fica meio irritado, então a desconfiança tá forte. É que as atendentes são pior, né? Nossa, que maldade. Ó, tá quase ganhando. Eu começo a digitar atendente freneticamente até um humano me atender. Tá quase passando as pessoas que falam com o chatbot Bozo. Maldade, aqui do CID a gente tem um projeto, hein? Chama Plataforma Cognitiva que envolve chatbots aí. Não pode falar mal com o Sidão, gente. Sidão a gente boa. Bom, a ideia era ver mais ou menos mesmo distribuição, porque isso envolve um pouco do futuro da IA, tá? E aí, nessa última parte, já tá acabando, eu queria falar um pouco sobre interpreta ou explicabilidade e o futuro da inteligência artificial. Tem alguns campos que são bem importantes para a gente trabalhar com explicabilidade. Primeiro, algumas questões legais. Então, hoje a gente tem no Brasil LGPD, na Europa a gente tem muito forte o GDPR, na América do Norte ele é meio bagunçado a parada, tem CCPA, tem o RIPA, mas o GDPR, pelo menos, é uma parada que está assim, tem alguns amigos meus que são pesquisadores na Europa e, assim, o pessoal fica muito bolado com o GDPR porque tudo que você faz você precisa justificar e explicar se você vai colocar um modelo em produção que seja ligado à universidade. A não sei que as empresas, eu não sei se seguem tanto isso assim, mas na universidade acaba pegando. Então, o que que acontece é que a explicabilidade ela entra como uma oportunidade muito interessante para a gente começar a prever esses problemas. Então, hoje a LGPD ela nos cobra algumas coisas. Então, você tem que apagar os dados dos usuários. Só que, sei lá, eu acredito que logo isso vai começar a forçar os modelos de machine learning a explicar por que que eles tomam determinadas decisões. Então, quando você vai pedir um empréstimo, por exemplo, para o Nubank, eu não acredito que seja uma pessoa que avalia. Eu acredito que seja um modelo de machine learning. E aí, se você não consegue o empréstimo, você tem que ter o direito de chegar e dizer assim, por que que eu não consegui? E você precisa dar uma resposta. Isso é um campo que, assim, a explicabilidade, a interpretabilidade tem crescido bastante por conta disso, por conta dessa demanda que está surgindo, da gente poder, pelo menos, dar um mínimo de explicação para os usuários. Porque se a gente quer que a IA dirija carro, se a gente quer que a IA tome conta da nossa vida, pelo menos ela tem que dar satisfação de o que que ela está fazendo, né? Olha aí, ó. Pistolei. Outra coisa interessante que tem a ver com essa mini pesquisa que eu mandei aqui é ah, não, a pesquisa é depois. É o fairness, né, que é um assunto super importante, que eu acho que já tem CID Talk sobre isso, tá? O quão enviesados os nossos modelos estão. Então, assim, tem vários exemplos. Tem exemplo na Amazon, tem exemplo no Twitter, tem exemplo na Microsoft, de modelos que são abertamente racistas, que são machistas, dão preferência para, se é de RH, né, dão preferência para quem vem de classe de bairro mais elitizado, dão preferência para homens. Então, assim, tudo isso nasce e, assim, existe uma... Eu, pelo menos, sempre falo assim, eu entendo por que que isso acontece. Agora, a gente deixar isso continuar acontecendo começa a se tornar a responsabilidade dos desenvolvedores. Então, assim, beleza, a gente sabe que os nossos dados são enviesados, mas o que que a gente está fazendo para remover esse enviesamento? A gente precisa explicar esse modelo para poder entender onde que está o enviesamento, para a gente poder remover ele. Então, fairness é uma oportunidade muito interessante para trabalhar com explicabilidade. E, por último, agora sim, tem a ver com a pesquisa que eu fiz aí, que é o AI Trust, que é se ninguém confia na IA, será que existe o futuro para a IA? Porque hoje a IA ela é utilizada quando a gente meio que não se dá conta que ela está sendo utilizada. Só que assim, chatbot é um excelente exemplo disso. Será que se as pessoas não confiarem nos chatbots, elas vão de fato usar? Então vale a pena a gente continuar desenvolvendo pesquisa sem desenvolver explicabilidade? Porque o que a explicabilidade e a interpretabilidade acabam nos dando é confiança. Quando a gente sabe que aquele modelo está tá sem viés, quando aquele modelo ele vai poder nos explicar uma decisão que ele tomar, eu fico muito mais seguro para pedir um empréstimo, eu fico muito mais seguro para deixar a IA gerenciar a minha rotina, eu fico muito mais seguro até para dirigir um carro autônomo, se eu sei que ele não vai, tipo, sei lá, passar no sinal vermelho e eu tomar uma multa, porque a multa vai vir para mim, o robô não vai pagar. Então eu acho que tem uma discussão bem forte aí sobre o futuro da IA envolvendo explicabilidade. Principalmente, eu acho que desses três, o mais próximo
eu diria que envolve as questões legais, né? Mas eu acho mais importante fairness. Eu acho que talvez seria o que a gente deveria estar focando mais, assim. Não só fairness, né? Tem mais termos legais aí. Mas eu acho que deu para entender. Pessoal, eu nem acredito que chegou no final. Eu sei que tá todo mundo triste, chorando, chateado porque acabou, mas era isso. Tentei explicar um pouco do inexplicável. Se alguém tiver alguma pergunta aí, estamos aí. Parabéns pela apresentação, Henrico. Muito boa e didática. Queria abrir então aqui o espaço para perguntas. O pessoal pode fazer aqui no chat ou levantar a mãozinha aqui e fazer direto para ficar um pouco mais dinâmico. Perguntas, pessoal? Todo mundo entendeu tudo? Olá, Yuri, por favor. Opa, bom dia, Henrique. Parabéns, ficou muito bom, cara. A minha pergunta é mais sobre uma opinião sua, né? Essa questão da confiança na IA. Eu já ouvi falar bastante, né? Até que eu tenho amigos nessa parte da aviação, por exemplo, para dar como exemplo, né? Contextualizar que os aviões hoje, basicamente, eles decolam, pousam sozinho, vão sozinho, né? A função do piloto ali, ele é mais ser uma garantia e para as pessoas, elas não vão querer voar num avião sem piloto, né? Então, elas têm mais confiança no ser humano. Mas daí a minha questão sobre isso será que isso não é mais algo cultural? Igual, por exemplo, os computadores no início, onde pessoas mais velhas não confiam em computador, por exemplo. Se eu vejo assim, tios mais velhos, avós, eles não fazem compra em computador que eles não confiam. Então, mas as gerações que começaram a crescer com ela começaram a ter essa confiança maior, né? Será que se a gente não continuar fazendo essa pesquisa, continuar colocando no nosso dia a dia, as novas gerações não vão ter uma confiança melhor na IA, até chegar num ponto, por exemplo, em que eles vão preferir conversar com um bot do que com um ser humano na linha? Ironicamente, você falou da aviação e esse paper que eu tava falando, o Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning de 2017, ele fala justamente exatamente essa frase. Você leu o paper, né? Eu sei que você leu. Ele diz assim, nem tudo precisa ter interpretabilidade. E ele cita justamente Aircraft Collision Avoidance Systems. Então, alguns sistemas de aviação, você realmente não precisa explicar por que o avião desviou para a esquerda, que vinha outro avião na frente. Você não precisa saber qual sensor que ativou. Mas, assim, em relação a gente confiar na IA, eu acho que não. Eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda de poder confiar. E principalmente eu digo isso porque quando você falou que o avião decola e aterriza sem piloto, eu acho que eu vou cancelar minha passagem de avião no próximo mês. Eu fiquei bem assustado. Eu realmente não sabia que estava nesse nível e agora eu estou considerando um pouco de ônibus para o Rio Grande do Sul. Mas eu acho que é um caminho, eu acho que é um processo e eu acho que o dia vai chegar sim. Só que eu acho que ainda tem um caminho muito, muito grande, assim, tipo, muito grande do tipo, talvez algumas linhagens de quem está vivo hoje não vão ver isso, sabe? Coisa de um milênio mesmo. Legal, muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui do Guilherme Neves. Guilherme, por favor. Henrico, bom dia, parabéns aí pela apresentação, show. Obrigado. Cara, falou num ponto ali de fairness, né, e aí seria alguma coisa ali de quem está codificando, levar isso em consideração, só que fairness também é um critério bastante subjetivo, né, que varia muito enfim, do background da pessoa, cada um pensa o fairness de uma certa forma. Não é um negócio que tem não é ciência exata. Uhum. E aí, como resolvemos isso? Ah, pois é, a gente chora, né? Tem o quesito de. Por isso que essa área ainda é muito multidisciplinar, né? Porque, por exemplo,
a própria Amazon, tá? Se eu não me engano, teve uma... Nossa, agora eu vou tirar um negócio da cartola direto aqui, que eu tô totalmente sem referência. Se alguém tiver a referência, me manda depois. Mas durante o tempo eles estavam estudando a viabilidade de fazer entrega por drone em Manhattan. E aí você tinha, tipo, mapeamento de neighborhoods, né, vizinhanças, que você poderia ou não poderia fazer essa entrega. O que acontece é que a análise de risco para fazer ou não fazer entrega era utilizada por IA. E essa IA usava índices de violência ou índice de, assim, de muito tempo atrás. Uhum. E o que isso acabava fazendo? Acabava fazendo com que somente as vizinhanças, as neighborhoods, né, majoritariamente brancas, né, que eles têm essa questão mais, assim, né, da comunidade preta ficar mais perto e tal, acabavam podendo receber produtos. Só que isso deixou de ser uma realidade há muito tempo atrás já. Então, tipo, existe uma questão de interpretação, eu acho que existe uma área cinza, mas tem coisas que já não são mais tão cinzas assim. Então, tipo, a entrega poderia ser feita. Pelos próprios engenheiros poderia ser feita. E não era porque tinha um viés dentro dos códigos que estavam sendo utilizados para fazer o treinamento. Aí começa a ficar estranho, sabe? Então, a base de dados se atualiza, né, frequentemente. Se o modelo não acompanhar essa atualização, aí tem além da questão da base de dados aí, que seria fatídica, né, não é interpretação, o próprio fairness, o próprio conceito de fairness varia demais, né, bastante, não é determinístico, né. Não é mesmo. Mas beleza, obrigado por ter respondido aí, cara. Parabéns aí. Eu, por exemplo, por conceito de fairness, eu vi que o pessoal colocou aí que estão especulando minha torcida de clube de futebol. Eu acho que faltou fairness aí, né? Acho que... Então, essa era a próxima pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria agradecer mais uma vez ao Henrico aí pela valiosa contribuição ao Seed Talks. Agradecer a todos aí que participaram, pela grande audiência. Valeu, Henrico. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um bom almoço aí para todos e um bom restante de sexta-feira. Nos vemos na próxima.